Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Tudo certinho? Como é que está a sua jornada? Hoje nós vamos para a aula 39 dessa primeira etapa, né, que nós vamos falar bastante a respeito do Raja Yoga. E hoje nós vamos iniciar o sexto passo, lembrando que o Raja Yoga tem 8 passos, né? 8 etapas bem definidas. Hoje nós vamos introduzir o sexto passo, chamado Dharana, ou seja, concentração. Eu peço a você que me acompanhe daqui a pouco, mas que, por favor, nos ajude se inscrevendo no canal, trazendo outras pessoas para que se inscrevam também, nos ajude ativando o sininho. Se você tiver dúvida, se você quiser deixar algum comentário, deixa comentário sim, para a gente poder conversar, responder, tá bom? Então vamos lá? Quantas coisas você faz em um dia? Quantas janelas você abre em um dia? Aquelas coisas que você começa a fazer, às vezes você interrompe para fazer outra coisa, ou quantos ícones estão lá na tela do seu celular, ou quantos aplicativos, quantos programas estão abertos lá na tela do seu desktop, do seu notebook, que ficam lá piscando. Quantas mudas de roupa você tem quando abre lá o seu guarda-roupa? Quantas coisas você tem, vamos dizer, naquele móvel lá da sua sala? Quantos objetos você tem lá? Quando você abre ali a sua gaveta, quantas coisas tem lá dentro? Ou seja, você é um acumulador? É claro que a primeira resposta que a maior parte das pessoas vai dizer que não é um acumulador, né? Você vai dizer, eu vou dizer que não sou um acumulador. Mas quando a gente para pensar, tem uma infinidade de coisas que nós associamos à nossa vida e que elas ficam ali piscando, exigindo nossa atenção, e nós não conseguimos encontrar paz com toda essa parafernália de coisas. Muito bem, isso gera problemas? É evidente que gera problemas. A gente está sempre mobilizado para alguma coisa, né? A gente está sempre mobilizado para alguma coisa externa, exterior a nós mesmos. Esse talvez seja o grande problema da humanidade atual. Nós somos atraídos o tempo todo, estamos o tempo todo mobilizados em função de coisas exteriores a nós, que reclamam a nossa atenção o tempo todo. Janelas abertas, ícones abertos, piscando ali, exigindo a nossa atenção constante. Isso gera uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga elétrica em nós violenta. Só para fazer uma comparação, as árvores de um modo geral, aquelas grandes árvores que têm copas grandes, elas caem, né? Elas entram em colapso normalmente no período chuvoso. Mas é porque o período chuvoso tem muito vento, tem aquelas tempestades? Não, o maior problema da árvore é a sobrecarga. Ela tem uma copa, né, uma copa grande, que serve, obviamente, para captar energia, né? Toda aquela folhagem, ela capta a energia solar, né? Ela capta os fótons, mas ela capta a água também. E à medida que vai chovendo, aquela carga em cima da árvore, aquela carga em cima do tronco, da estrutura da árvore, ela aumenta, se multiplica por 2, por 3, por 4, ou seja, a carga que a árvore tem natural dela, que é a folhagem, os galhos e os troncos, se multiplica e muito com o peso, a carga da água. Essa carga faz com que a árvore entre em colapso. Estou fazendo só uma comparação aqui para a gente começar a entender o problema da sobrecarga em nós. A gente
tem uma sobrecarga emocional muito grande, e essa sobrecarga emocional muito grande que nós temos é devido a essa loucura que nós vivemos hoje de muitas pessoas, muitas coisas, tudo exigindo a nossa atenção constante. E nós acabamos não tendo atenção com nós mesmos. Muitas vezes nós não temos atenção com a nossa saúde, com a nossa alimentação, com a meditação, com aquele momento de limpar e organizar, né? Até tem vamos dizer, um recurso que o organismo usa, um estratagema que o organismo usa, que é o sono. O sono, aquelas horas do sono, 7, 8, 9, para um jovem até mais de 10 horas de sono, aquilo faz com que o organismo consiga de novo se reestruturar, fazer aí uma limpeza, uma organização nos arquivos e tal. Porém, nós também não temos um sono tranquilo, né? Nós também não temos esse sono que nos permita essa higienização, essa limpeza, essa organização de arquivos, ok? Muito bem, essa palavra que a gente usou no início, dharana, ela tem origem, como sempre, né? Ela tem origem no sânscrito, dri, D-H-R-I, que quer dizer reter, concentrar. Em linhas gerais, quer dizer retirar a atenção, retirar o foco das coisas periféricas, né? Das coisas que são ilusórias, efêmeras. Você vai falar o que é ilusório, o que é efêmero. Praticamente tudo que nós vivemos em um dia é ilusório, é efêmero, porque são apenas impressões. O aprendizado que aquelas impressões causam, as reflexões, o crescimento espiritual que aquelas impressões causam, às vezes nem vem e a gente fica preso só às impressões. Então é retirar tudo isso daí e se concentrar, ou seja, ir para a essência, para a sua essência. Essa é a ideia bem simplista, bem clássica de dharana. Aí você que me acompanha desde o início, desde as primeiras aulas, lembra lá no início que eu falava, olha, deixa de lado a preocupação, aquela preocupação que as pessoas têm de falar, não, para meditar eu preciso esvaziar a mente. Lembra que eu falava lá no início? Se você não assistiu, convido você a assistir, né? Lá no início que eu falava, não, deixa de lado, esquece essa preocupação de esvaziar a mente por hora. Por quê? Porque naquele momento esvaziar a mente para você não ia ser possível. Agora, não vou dizer que precisa esvaziar a mente, mas o que você precisa é concentrar, botar o seu foco, botar a sua visão, o seu ser em um alvo, em um ponto. Isso vai te dar uma força muito grande. Tem um livro, ou um épico, enfim, que eu adoro e que eu indico sempre, que é o Mahabharata, que é um épico indiano, né? Eu já citei aqui em outras aulas, que fala da conquista de um reino, né, chamado Kurukshetra, por 5 irmãos que são os Pandavas. Dentro dessa história, desse grande épico que é o Mahabharata, tem o famoso Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um pedaço dessa grande história chamada o Mahabharata. Tem várias passagens no Mahabharata que me encantam, que são fantásticas. E uma que eu gostaria de trazer aqui rapidamente agora é quando os irmãos, esses 5 irmãos, estão recebendo treinamento por um mestre de armas chamado Drona, que é o grande mestre de armas. E Drona chama os 5 irmãos e leva os 5 irmãos para o campo, né, para a mata, enfim, para treiná-los. Tem uma série de passagens nesse treinamento, mas ele começa a perguntar para os irmãos, né, para cada um deles, né, ele coloca um alvo ali, né, imagina um alvo, ou enfim, vamos ver o alvo aí, e sempre tem aquele pontinho, né, que a gente chama mosca, né, que é o centro, o coração do alvo. E
cada um dos irmãos está lá com o seu arco e flecha, com a sua seta e seu arco. E Drona, o mestre, pergunta para cada um: o que você está vendo, né? Tá o alvo ali, o que você está vendo? Aí cada um vai devaneando, digamos assim. Eu vejo ali o alvo, vejo algumas aves em volta, uma árvore, vejo o ponto, uma linha que leva a esse alvo, né? Cada um vai devaneando em cima desse alvo. E é interessante porque parece que isso é recorrente também com as pessoas que são, ou se dizem, enfim, videntes, que começam a narrar detalhes periféricos. Os videntes, eu vejo aquele espírito, o espírito está vestido com roupa branca, reluzente, e ele tem uma estrela na testa, e começa aquele devaneio. É típico isso. Se você já conviveu com pessoas místicas, você sabe que é assim. Muitas pessoas místicas, elas são dadas a 1000 detalhes. Muito bem. Um dos irmãos, que é Arjuna, é uma das principais figuras dessa batalha, né? Digamos que Arjuna é o fiel da balança. Por isso aqui no Bhagavad Gita, Krishna convence Arjuna a entrar na batalha. Se Arjuna não entrasse na batalha, eles perderiam. Tal é a importância de Arjuna. E quando Drona pergunta para Arjuna: o que você está vendo? Arjuna é taxativo. Eu não enxergo absolutamente nada. Só o coração, só o alvo, só aquele ponto. É a única coisa que eu vejo nesse momento. Drona dá um sorriso e fala: esse é o homem. Esse é o guerreiro. Eu tô fazendo essa reflexão exatamente para a gente entender como é importante concentração. Se você olhar os grandes homens da humanidade, eles tinham uma fixação no alvo tremenda, né? Uma capacidade de concentração absurda. E se você quiser realizar qualquer coisa, é esse o elemento que vai fazer a diferença. Se você fixar, se você pensar firme, concentradamente no alvo que você quer atingir, nada pode impedi-lo de atingir. É essa a ideia de Dharana. Você está conseguindo perceber que a gente acabou de sair de Pratyahara e às vezes parece que é parecido. Eu não consigo entender muito bem a diferença entre Pratyahara, Dharana e depois, eu não consigo entender muito bem qual é a diferença entre Dharana e Dhyana, que é o próximo passo dos 8. Essa a ideia, né? Nós falávamos ali em Pratyahara, em você tirar o foco, e agora nós estamos falando em você botar foco em um ponto. Você pode ler livros de autoajuda, você pode ler grandes homens que modificaram, você vai ler Napoleão Hill, exatamente Napoleão Hill, que eu acho que cito assim com um respeito tremendo, e ele vai falar exatamente isso nos livros, nos ensinamentos dele. Mente focada, mente voltada para a realização. Nada é impossível quando você tem a mente voltada para a realização. Mas é importante também que se saiba, é importante que a gente entenda que concentração, ela não se sustenta por si só. A concentração, ela exige essa mobilização interior, ela exige essa atenção interior. Por isso que a gente falava lá, olha, começa a tirar as coisas da sua vida, começa a apagar, né, a tirar, né, lá no celular, começa a tirar os aplicativos que estão abertos, deixa eles guardadinhos, tira eles. Ou lá no seu notebook, os aplicativos que você não está usando, fecha eles. Esse é um passo importante. E o outro passo importante é sustenta a concentração, sustenta o foco. Isso é um exercício. Você tem que tentar todo dia. Cada dia você vai conseguindo sustentar por mais tempo o foco. Isso é fundamental.
Se você não faz isso, você se torna aquele fogo de palha, né? A maior parte das pessoas, infelizmente, às vezes tem uma obsessão por fazer alguma coisa, mas é um fogo de palha. Ela faz durante um tempo, mas logo se desencanta daquilo. E o encantamento também é algo interior, é algo que você desenvolve. O encantamento, ele transforma aquele objetivo inicial, aquele lampejo, em uma força construtora que é extensiva, ou seja, não se deixa abater, que é intensiva, ou seja, é um pensamento constante, é um fogo que você alimenta todo dia, né? É pontual, né? Você está todo dia com aquilo na cabeça, você não se perde em ilusões periféricas em torno daquilo e ela lhe dá a força para chegar no objetivo, independente do tempo que isso leve. Lembrando que uma vida é um piscar de olhos na eternidade. Então, só resumindo a ideia, né? Acho que todos nós temos ideais na vida. Alguns têm ideais mais altruístas, outros têm ideais mais egoístas, enfim, mais voltados para si mesmo. Meu plano é ficar milionário, meu plano é ficar bilionário, meu plano é ajudar um determinado número de pessoas, meu plano é cuidar de tirar animais da rua, tirar pessoas carentes, enfim, né? Cada um tem o seu plano. Porém, esse plano, ele tem que ser sustentado. Não é sustentável, é sustentado. Ou seja, você tem um plano inicial, você tem a essência, né, Dharana, você tem a essência do plano, vai em busca dessa essência, não se deixa contaminar e também, se você tem um plano, não resuma esse plano e passe para outro. Eu não sei se está ficando claro, ou seja, eu vou fazer a lista das 10 coisas que eu preciso realizar nessa vida. Faça a lista de uma coisa que você precisa realizar. A hora que você tiver realizado essa, vai para outra. De um modo geral, é isso, ou seja, não começa a criar uma sucessão de planos sem resumir, sem fechar, sem concluir aquele central. Porque a maioria das pessoas faz isso. A pessoa começa, né? Você... É típico, vou dar um exemplo bem típico. Eu fui na cozinha para esquentar para ligar a máquina do café para tomar um café. Aí cheguei lá, eu fui tomar água. Aí a hora que fui tomar água, eu vi que o filtro estava vazio. Pelo menos aqui em casa a gente usa filtro de barro, adoro a água do filtro de barro. Bom, fui tomar água, o filtro estava vazio. Aí, então eu vou encher o filtro. Aí eu comecei a encher o filtro, vi que a vela estava meio suja. Eu falei, eu vou tirar a vela. Aí, a hora que eu tirei a vela, eu percebi que a vela estava suja, mas também que eu não tinha com que lavar a vela porque o material, o produto para lavar a vela tinha acabado. E aí vai. Bom, onde está o café lá? O café que eu ia preparar? Já foi, ficou lá atrás. Você é assim? Pelo menos eu sou assim, né? Eu tento trabalhar isso, né? Tento trabalhar exatamente essas situações, porque vão aparecendo coisas que vão demandando a nossa atenção, o nosso esforço, e o nosso plano inicial vai ficando para trás. A ideia é exatamente essa, a ideia da concentração é exatamente se voltar para o plano inicial sempre e botar foco nele e a ideia de começo, meio e fim. Resumir, fechar, concluir, realizar. Se você vê a vida de grandes homens... Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo, só para a gente fechar aqui. Albert Einstein. Uma vez, conta a história, né? Conta as histórias da vida dessas pessoas especiais, que ele foi numa loja e pediu, né, para a pessoa que estava atendendo, 10 ternos, calça, paletó, azul marinho. Aí a pessoa pergunta, mas o senhor quer 10 ternos azul marinho?
Sim, eu quero 10 ternos azul marinho. Mas por que todos azul marinho? Sim, todos azul marinho, porque aí eu não tenho que ficar me preocupando com que cor de terno eu vou sair, vou me apresentar, porque vai ser sempre azul marinho. Qual que é a vantagem disso? Ele estava com a mente voltada para coisas maiores, muito maiores para ele, muito mais importantes, significativas para ele, do que vestir uma roupa, do que a cor de uma roupa. Então, fique com essa ideia, reflita sobre isso e vamos começar a nossa jornada de concentração. Namastê!